Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nesta live. É uma satisfação tê-los aqui. Agradecemos prontamente o atendimento desse convite de discutir conosco uma temática que é de muita importância. Então, nessa noite de hoje, conosco, que estamos num evento chamado Brincando Dentro de Casa, promovido pela Brinquedoteca Mundo Encantado, encontra-se a professora Joyce, representando o CRP 21, e a professora Adriele, representando a UESP. Então, nós esperamos que fiquem todos à vontade e que possam interagir conosco amplamente. A nossa modalidade de trabalho será a seguinte: a primeira expositora será a professora Joyce, a segunda será a professora Adriele, e posteriormente nós faremos um bloco de perguntas, tá certo? Então, mais uma vez, agradecer a parceria do CRP 21 e da UESP, que juntas aceitaram um desafio de se juntar a tantas vozes que hoje, no Dia Mundial do Brincar, trazem discussões e reflexões sobre o brincar. Fiquem todos muito à vontade e que possamos sair daqui revigorados. Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, nesse dia, tão especial para os brincantes. E, primeiramente, eu agradeço à professora Carla pelo convite, por me oportunizar, agregar tanto nesse evento, foi uma semana de evento, e hoje, nessa data tão significativa, estou aqui para contribuir e trazer reflexões a respeito do brincar, do porquê brincamos, o que nos torna, ser brincantes nessa cultura atual. E é muito significativo para mim trazer essas discussões em um evento que está vinculado em um espaço que eu tenho muito carinho, que é a Brinquedoteca Mundo Encantado, a qual eu tive a oportunidade de desenvolver uma série de atividades lúdicas e psicomotoras que me oportunizaram a aprender e a me desenvolver também, e também associados aos alunos que estavam em formação. Porque quem brinca, todos que brincam, todos que estão envolvidos nessa atuação, crescem e se desenvolvem, certo? E aqui o ser brincante, que nós nos referimos às crianças, elas estavam plenamente inseridas nesse espaço, Não tem como se vincular o espaço da brincadeira, do brincar, de uma brinquedoteca sem as crianças, certo? Então, assim, é muito especial para mim poder estar aqui vinculado a esse evento, em um espaço muito importante, para a instituição, certo? Então, assim, parabenizo a todos pela iniciativa, certo? Toda a equipe, toda a organização que se empenharam realmente para fazer acontecer esse evento com essas temáticas, tão importantes. Então, fica realmente aqui meu agradecimento, meu reconhecimento da importância desse espaço nessa instituição a qual vocês fazem parte. E meu nome é Joyce, tá? Como a professora Carla pontuou, eu sou psicóloga e estou aqui representando o CRP 21, que é o Conselho de Psicologia do Piauí, certo? A qual eu estou vinculado, também desenvolvo uma série de atividades na Comissão de Educação, que estou aqui representando, certo? Sei que aqui também vou estar encontrando alguns alunos, Vamos ter alguns alunos aqui, e os meus alunos, eles sabem da importância do brincar, A gente pontua isso diariamente. Então, eu, como psicóloga, também tive experiência na clínica, atendendo crianças, ouvia muito. Mas, doutora, eu pergunto, para o meu filho como foi a sessão, como é que ele está desenvolvendo, ele me fala que está brincando. Sempre ele me fala que está brincando, mas ele só está brincando, Então, a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa, não só na questão clínica, na área clínica, que é a qual eu tenho essa experiência, mas também no espaço educacional, certo? Não é só brincar, certo? A gente precisa levar a sério a brincadeira.
né? Precisa saber o que há por trás e a importância desse espaço e dessas atividades no cotidiano da criança, né? Então, e a gente, nesse momento em que eu ouvi esse discurso, né, essa fala dos pais, dos responsáveis, mas ele só está brincando, era o momento que eu poderia realmente explanar a importância do brincar, né? O porquê que o brincar é tão importante nesse processo realmente terapêutico, nesse processo de desenvolvimento pedagógico, né? A qual que nós vamos nos voltar aqui para a perspectiva educacional, certo? Então, assim, e aí, tanto esse brincar, ele não é importante somente, né, eu trouxe aqui a questão educacional, mas, assim, a criança, ela precisa brincar também em casa, ela precisa ter elementos, né, com que brincar, mesmo que a companhia, né, não tenha ali uma companhia tão frequente de outras crianças ou de pessoas disponíveis a ela, mas essa atenção, o brincar, ele é importante ser dado, certo? Então, eu inicio minha fala fazendo todo esse retrospectivo, né, dos momentos válidos e significativos que eu tive na Brinquedoteca Mundo Encantado, certo? No período presencial, que a gente podia, né, estabelecer todas essas relações ativas e constantes, certo? Mas não é porque nós estamos nesse período de afastamento social que a brincadeira ela precisa, né, perder o seu espaço, certo? Ela ainda se faz essencial nesse momento, ok? Então, nesses momentos de atividades lúdicas, em que as crianças, elas de fato são as mais beneficiadas, a gente precisa pontuar que, assim como eu falei, a brincadeira ela precisa ser levada a sério, e precisamos entender, todas essas pessoas que estamos vinculados a crianças de alguma forma, que existe, né, uma série de benefícios e importância por trás dela, ok? E, nesse sentido, todo o meu direcionamento, ele vai pontuar, né, ele vai trazer esse meu olhar voltado para a perspectiva da psicologia, certo? E sempre pontuando a atenção devida que nós devemos dar nesse aspecto. Assim, as crianças, elas, a partir do momento que elas se expressam no brincar, ela está se desenvolvendo. O desenvolvimento infantil, ele ocorre a partir também dessas atividades lúdicas e que são postas e colocadas para essas crianças, certo? A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento infantil pleno e saudável, certo? Então, aqui já entra um elemento muito importante a ser pontuado. A brincadeira, ela está plenamente associada ao desenvolvimento infantil. E esse desenvolvimento infantil, ele ocorre cada vez mais pleno e saudável, como eu pontuei, quando a brincadeira e o brincar, ele é permitido a essa criança. E ele é direcionado de uma maneira responsável, de uma maneira orientada, certo? Então, assim, olha a responsabilidade que nós temos, né? Então, o brincar, ele faz parte do desenvolvimento infantil. Então, nós que temos crianças vinculadas, né, nós educadores, pais responsáveis, terapeutas, né, que temos realmente crianças vinculadas ao nosso... Temos crianças, né, somos responsáveis por crianças, de alguma forma, precisamos estar atentos que esse brincar, ele faz parte desse desenvolvimento pleno e saudável da criança, certo? Então, Kishimoto, ele pontua que a brincadeira e o brinquedo, eles são inerentes, né, à criança. É através do brincar que a criança ela se relaciona com o mundo. Então, como realmente visualizar uma criança sem oportunizá-las a esse ato e a esse efeito, certo? Se isso é tão inerente da criança. Então, assim, é a forma que a criança tem de se relacionar com o mundo que o cerca, com todo esse contexto que a torna um ser ativo no mundo, certo? Nesse sentido, a gente precisa ter em mente, né, que é por meio da brincadeira, que é por meio desse contexto brincante a qual ela está inserida, seja aonde for, na escola, em casa, certo? Com amigos, em espaços fechados, em espaços abertos, são essas brincadeiras, nesse contexto que ela está inserida, que ela pode se expressar culturalmente,
e assim se estruturar enquanto ser significativo nesse mundo, nesse meio a qual ela está inserida, certo? Então, assim, eu já trouxe aspectos de que essas atividades lúdicas, elas, né, e o brincar, ele é fundamental para esse desenvolvimento infantil. Ele é fundamental para o desenvolvimento infantil pleno e saudável. E que essas brincadeiras e que essas atividades, elas são muito inerentes, né, do comportamento infantil, e elas precisam ser estimuladas, e elas precisam ser permitidas de fato. Certo? Então, assim, os adultos, os responsáveis, os professores, educadores, eles precisam, né, conduzir e direcionar momentos ricos e construtivos para essas crianças, certo? E principalmente deixá-las se expressar livremente, brincar livremente e estimular, né, toda a sua expressão a partir do brincar. E trouxe mais um elemento e estou aqui, fico observando aqui as mensagens que vocês estão mandando, certo? Então, eu trago também os elementos de que o brincar, ele está totalmente vinculado a esse desenvolvimento cultural, certo? Esse desenvolvimento cultural, tanto que muitas das atividades e de brincadeiras que são pertinentes a determinadas regiões podem não estar plenamente voltadas a outras, certo? Então, assim, isso faz a brincadeira, ela também constitui a identidade desse sujeito. Então, assim, eu reforço mais uma vez, precisamos levar, de fato, a brincadeira e o ato de brincar a sério, respeitar essa expressão, porque ela é fundamental para esse desenvolvimento saudável infantil, certo? E ela é tão essencial, gente, isso é tão vital na vida de uma criança, que é considerado um direito básico da criança, certo? Brincar é direito, é tido como direito, certo? É tido como direito preconizado tanto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também na Organização das Nações Unidas, certo? E por toda essa importância que se tem no ato de brincar, é que de fato se institui, né, um Dia Internacional do Brincar, que é hoje que estamos aqui celebrando, né, e podendo falar disso nesse dia, certo? Então, assim, esse olhar respeitoso ao brincar, nós, enquanto profissionais de educação, certo, precisamos realmente valorizar esse ato, né? Desmistificar realmente toda a superficialidade do brincar. Existe uma série de questões, existe uma série de aspectos por trás válidos para esse desenvolvimento infantil, certo? Nesse sentido, quais são esses aspectos fundamentais para esse desenvolvimento? O brincar, gente, além desse desenvolvimento infantil, né, que o desenvolvimento infantil, para ele se constituir, ele vai estar voltado para o desenvolvimento de uma série de habilidades, certo? E quais habilidades são essas? Habilidades cognitivas, habilidades afetivas, habilidades motoras e físicas, certo? Porque o brincar, quando a gente também fala de brincar, a gente fala de movimento, certo? Então, assim, a brincadeira, ela não se relaciona e não estimula só aspectos cognitivos. Ela também estimula aspectos físicos e motores. Então, assim, olha como isso se ramifica. Olha como a brincadeira, ela estimula e traz, certo, uma série de benefícios para esse ser brincante, para essa criança que é permitida e oportunizada ao acesso dessas atividades, certo? Então, como eu pontuei, a gente não consegue realmente visualizar brincadeiras, de fato, sem todo um envolvimento cognitivo, né? E esse envolvimento também motor. Vão haver brincadeiras em que, de fato, principalmente para as crianças maiores, né, que o movimento talvez ele não esteja tão presente, mas é importante também que ele esteja em algumas outras atividades. Para as crianças menores, esse movimento ele se faz ainda muito mais essencial, certo? Então, a brincadeira, ela de fato vai estimular habilidades diversas e, nesse sentido, como eu coloquei, cognitivas, afetivas,
motores, sociais, certo? Quando a criança brinca, a criança ela interage com o outro. A criança ela observa e adentra o espaço do outro. Assim, ela precisa respeitar o espaço, ela precisa saber até onde ela pode ir naquela interação. Nesse sentido, o que ocorre? A criança aprende. Aí entra outro benefício do brincar. Além do desenvolvimento pleno e saudável da criança, desenvolvimento cognitivo, afetivo, desenvolvimento motor, nós também acionamos esse desenvolvimento social, certo? E plenamente o desenvolvimento da aprendizagem. Entra outro aspecto, a aprendizagem nesse processo. Diante de todos os pontos que eu coloquei, não faz sentido visualizar que se a criança ela se desenvolve, se a criança está se desenvolvendo nessa série de aspectos, é natural a gente observar que ela está aprendendo. Que ela está aprendendo e que ela está... que ela aprende, que ela se desenvolve, e se ela aprende, se ela desenvolve, ela cresce, não, né? Ela cresce, quando eu falo crescer, não é em estatura apenas, mas ela cresce realmente no desenvolvimento de todas as suas habilidades e potencialidades, certo? Assim, a gente precisa sempre estar amadurecendo e conhecendo os benefícios de um brincar, de uma brincadeira específica, certo? Então, assim, visualizar dentro dos parâmetros aqui, dos propósitos que eu venho colocar, é realmente trazer, para deixar delimitado, né, minha fala dentro realmente da perspectiva voltada para a psicologia, é realmente pontuando os benefícios e a importância nesses aspectos, certo? Então, assim, se isso envolve tanto esse desenvolvimento, a gente observa que quanto mais uma criança brinca, quanto mais uma criança ela é direcionada de uma forma assertiva, é claro que todos os seus comportamentos, eles vão estar cada vez mais bem direcionados. Essa criança, ela vai ter uma resposta emocional muito mais assertiva, ela vai ter uma interação social muito mais assertiva, ela vai, a partir do momento que ela brinca, que ela brinca com outros, brinca com brinquedos, né, com objetos, e também ela pode ter acesso a objetos que ela cria e ela designa como realmente interativos e lúdicos para ela tá desenvolvendo. E nesses aspectos, como eu falei, se a criança ela pega um objeto que ela associa como algo lúdico para ela, o que está ocorrendo nesse processo? Ela está criando, ela está recriando, ela está imaginando. Todos esses aspectos essenciais para esse desenvolvimento infantil. Então, assim, a todo momento que a criança brinca, a todo momento que a criança ela tem contato de se expressar através do brincar, essa criança ela está desenvolvendo suas potencialidades e suas habilidades. Assim, a gente precisa... é porque eu fico vendo aqui as mensagens de vocês, fico feliz também aqui de ver a interação de vocês, certo? E fico colocando aqui todos esses apontamentos também. Assim, gente, já podemos perceber que o brincar, ele não é um simples passatempo, né? Então, assim, brincar não é um simples passatempo, brincar não é uma atividade elementar. Brincar é essencial para o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento da aprendizagem. Através da brincadeira, essa criança ela estimula os seus aspectos cognitivos, os seus aspectos afetivos, os seus aspectos sociais, motores, e isso faz com que ela se torne muito mais apta para conviver e para alcançar, né, todo o seu desenvolvimento pleno, independente da sua faixa etária. Quanto mais cedo essa criança ela é estimulada a se expressar através do brincar, que é a forma que ela tem de se relacionar com o mundo, mais essa criança ela vai poder ter um desenvolvimento e um crescimento, né, muito mais seguro e estável dentro desse seu processo. Então, a partir do momento que a criança brinca,
quando ela cria, ela recria, ela imita, ela se movimenta, isso, ela está se desenvolvendo. Ela está realmente se permitindo expressar toda a sua essência. E quando isso é direcionado, né, quando essa brincadeira é direcionada através de profissionais devidamente capacitados, isso realmente isso potencializa muito mais. Então, assim, eu acredito que vocês já podem, basicamente, já entender do porquê que brincamos. Por que brincamos? Gente, brincar é algo inerente do ser humano, é inerente da criança, certo? Isso faz parte do seu desenvolvimento, certo? Não tem como visualizar uma criança sem a possibilidade de brincar. É a forma que ela tem de se relacionar com o mundo, certo? É através da brincadeira que ela pode se expressar culturalmente. Então, assim, daí a gente já consegue realmente organizar alguns elementos que são pertinentes dessa live, certo? Assim, podemos perceber que o brincar, ele vem estimulando uma série de outros aspectos vitais para toda essa compreensão plena do desenvolvimento infantil. A professora Carla apareceu. Pois é, Joyce, é uma discussão encantadora, uma discussão ampla, extremamente necessária para todos os profissionais que lidam diretamente ou indiretamente também com as crianças, né? Nós entendemos da complexidade na nossa área de formação, que é a psicologia, isso fica muito marcado, e acredito que a professora Adriele, que é a nossa próxima convidada, também vai destacar essa dimensão. Eu te agradeço muito pelas suas colocações. Em breve a gente volta a se encontrar para responder as perguntas do nosso professora Adriele. Agora é a sua vez. Fica muito à vontade, você tem seus 20 minutos aí à disposição. A palavra é sua. Obrigada, que felicidade. Uma felicidade imensa estar aqui com vocês esta noite. O Bumba, professora Marilde, ai, colocou um comentário aqui que lembra também aqui, o Bumba Boi daqui de São Luís, né? Então, assim, gente, eu fico muito feliz, né, de estar nesse momento com vocês. Agradeço a professora Carla pelo convite, agradeço a Brinquedoteca por estar abrindo este momento de diálogo, de interação, de construção de saberes, né? De construção de saberes que são necessários para a gente estar despertando outras ideias e outras reflexões, né? Como a professora Joyce também colocou belíssimamente, né? Sobre essa inserção do brincar, essa importância do brincar no processo de construção da plenitude, né, do desenvolvimento pleno da criança. Então, venho colocar nessa noite aqui a todos e a todas que o brincar, ele não é uma perca de tempo, né? Não é uma perda de tempo, como a professora Jorge também trouxe isso muito firmemente nas suas palavras. E sim é ganhar tempo, né? Não é ver meninos ou meninas tristes na escola, enfileirados, cabisbaixos, enfim, preparados para receber conteúdos sistematizados, né? E nesse processo dessa sistematização, dessa normatização, dessa docilização dos corpos, que é algo que eu ponto muito nessa questão da ação no ambiente escolar, né? Que é deixar os corpos dóceis, né? O corpo da criança calado, quieto, disciplinado, mobilizado para não fazer zoada, para não brincar, para não se mexer, né? Para não se desenvolver. Porque a partir do momento que nós, professores, digo isso também, me coloco também neste mesmo contexto, por ser professora, por já ter sido professora da educação básica, mas por voltar muitas vezes, nas escolas em si, de educação infantil principalmente, que é o campo que eu atuo, no sentido de pesquisas também,
a gente vê a necessidade, a gente sente a necessidade do brincar no olhar das crianças e no movimento que elas precisam realizar naquele espaço, que às vezes a escola, por exemplo, tem escolas que não têm espaços para brincar, porque o brincar ele precisa de espaço, o brincar ele precisa de oportunidade no ambiente escolar, o brincar ele precisa de atenção, porque nesse movimento da brincadeira a criança vai falando coisas, vai realizando gestos, vai movimentando olhares, vai interagindo com o outro, respeitando ou não o outro, vai fazendo as suas separações e as suas escolhas. O brincar ele é extremamente sério no ambiente escolar, extremamente sério. Quando a gente vai ao campo, enquanto professora de estágio na educação infantil e também a UESP está com a proposta de montar, né, uma brinquedoteca para atender a comunidade, enfim, para mobilizar mais também essa integração entre universidade e comunidade, e principalmente a comunidade escolar, né? Então, a gente está nesse processo, a gente está nessa construção e percebemos que o movimento do brincar, ele é um movimento ainda visto como suporte para conteúdos, né? Suporte para fazer atividades dirigidas, sem o caminho de direcionamento, sem um caminho de escolha, que a criança deve fazer. A criança, no espaço escolar, ela precisa escolher, apontar, falar sobre aquilo que quer brincar, sobre o que me motiva a brincar, né? Não é apenas um brincar por brincar. A criança ela nunca vai brincar por brincar. Tá? A gente tem que começar também a tirar isso das nossas cabeças, né? Tanto como pai, ou mãe, ou professores, ou educadores que seremos, a gente precisa começar a tirar da nossa cabeça que a criança está brincando ali por brincar. Ou então, quando a criança convida o pai para brincar em casa, ou quando um irmão pequeno convida um irmão maior para brincar, enfim, como se tem essas relações de encontros através da brincadeira, existe ali também um diálogo profundo de construções das relações sociais, né? Relações afetivas, que são muito importantes para o processo humanizador, para o processo humano, dessa criança, desse ser, desse sujeito, né? Então, a criança, ela, desde muito cedo, ela se comunica pelos gestos, pelos sons, que vão representando cenários, né? Vão organizando espaços para poder brincar, porque é uma necessidade diária da criança. É uma necessidade diária. Boa noite, Jaqueline. É uma necessidade diária da criança, tá? É uma necessidade onde todos e todas precisam mostrar a sua imaginação e mostrar também o seu processo criativo, porque a criança ela tem um processo criativo. Mas isso eu aprendi em leituras essenciais ligadas ao estudo da arte do corpo. Porque a própria pedagogia, às vezes, ela, né, como pedagoga também, formada em artes e pedagogia, às vezes a pedagogia ela busca realmente a comportamentalização do corpo, né? Então, a busca por uma não comportamentalização ela é necessária para o não, né, para poder propiciar a brincadeira. Então, a brincadeira ela só vai ser sentida, vivida, compreendida quando realmente se entender o que é brincar. E o que é brincar?
é fazer com que os corpos se comuniquem, com que os corpos se expressem, com que os corpos possam falar sem, sem restrições ligadas às regras de manipulação desse corpo, que é o que nós fazemos geralmente. Isso aí é fato na educação, na família, na igreja, em todas as instituições sociais existem condutas que limitam algumas ações. Entre elas está o brincar também. O brincar ele é limitado socialmente. Trazendo a visão sociológica do brincar, ele é um pouco assim, limitado. Mas o que faz com que essa limitação possa ser superada é a reflexão sobre a ação do brincar, sobre a importância do brincar no processo educativo. Tá? Então, falar sobre o brincar hoje, sobre esse movimento de construção do ser, de construção das essências, que é essa organização do ser humano, porque o ser humano ele é complexo demais, ele se organiza, ele se desenvolve de maneira contínua, né? E essas ações, como uma delas, o brincar, ela faz com que o ser humano ele comece a questionar as formas, as cores, a criticar espaços, a criticar espaços também. A criança ela passa a ter uma visão crítica do processo de organização, do próprio cenário que ela constrói. Que a criança é um protagonista, é um ator. A criança ela é um ator social, que narra, que cria, que recria, que monta, desmonta e inventa vários enredos em um processo só. Então, a gente precisa realmente compreender essa criança não como um ser que está ali naquele movimento, tá, acabou a aula aqui, vamos aqui, vamos brincar aqui de qualquer coisa. Vou te dar aqui esses joguinhos aqui, essas coisinhas aqui, te vira aqui, vamos brincar assim. Não é assim que funciona. O brincar, ele é uma escolha, um processo democrático. Tá? O brincar, até mesmo o professor, a colocar alguma brincadeira dentro do seu planejamento, que aí já se torna um brincar direcionado, dirigido, porque tem um brincar dirigido e tem um brincar livre, né? Então, quando se traz a ideia do brincar dirigido, tem que também compreender o que o aluno, o que a criança quer brincar, o que ela conhece sobre o brincar, o que ela conhece sobre aquela brincadeira. Se o professor ele realmente sabe fazer com que se tenha esse movimento da experimentação do brincar, para depois realmente planejar e trazer esse brincar para a sala de aula, como uma atividade dirigida, tá? Porque existe o brincar dirigido. Porém, esse brincar dirigido tem as suas regras? Tem, mas essas regras elas podem ser dialogadas, elas podem ser reconstruídas, elas podem ser vistas com outros olhares, brincar com outros movimentos, de dentro daquela ação do brincar mesmo, naquela brincadeira que foi proposta. Então, a brincadeira ela precisa ser lançada, dialogada, refletida, discutida democraticamente com os alunos, chegar impondo. Essas imposições, elas deixam o brincar tão sem graça, tão sem sentido, tão sem significação. Quando chega assim, professor na sala de aula, ou então na educação infantil, ou até mesmo nas séries iniciais de ensino fundamental, onde se chega e coloca uma brincadeira. Gente, vamos brincar disso aqui hoje, viu? As regras são essas e nós vamos seguir, pronto, acabou. Tá.
Os alunos podem se divertir? Podem. Outros vão achar sem graça. Outros não vão nem, né, dar tanto valor a isso. Uns vão achar coisa de criancinha pequenininha demais. Então, assim, é necessário que se tenha na escola, de maneira dirigida, né, quando é de maneira dirigida, uma compreensão do que as crianças brincam, do cenário que elas estão vindo, das brincadeiras familiares, das brincadeiras da comunidade, das brincadeiras regionais de cada um, né? A partir de um estudo ampliado, você, enquanto professor e professora, traz para a sala de aula e dialoga. Rodas de conversas devem ser feitas constantemente com os alunos, desde os bem pequenos até os maiores. Tá? Porque os bem pequenos, eles apontam e ainda dizem que não gostam e que não vão fazer. Né? Então, é necessário se ter esse diálogo constante, né? Um diálogo onde a criança também possa modificar, né? Modificar ainda esses processos do brincar, tá? Modificar ainda regras, né, desse brincar. Por que que existem essas regras? Para que regras? Às vezes, as brincadeiras, os jogos, os movimentos têm essas regras. Então, para quê? Né? O aluno tem que compreender o porquê que existem e como utilizá-las nesse contexto daquele movimento, né, da proposta, do movimento da proposta que a professora traz. Então, é muito complexo, gente, todos aqui, muito complexo falar do brincar dentro do espaço escolar, se às vezes nós, professores, nós não estamos preparados para o brincar. Né? Porque o sistema, enfim, né, todo o processo que vai além de ser professor, ele exige muito de você. Existe sim uma sobrecarga. Né? Existe outros movimentos que fazem com que, às vezes, a nossa autonomia possa estar ameaçada dentro do processo educativo. Mas não podemos perder, tá? Não podemos perder que a essência de um aprendizado pleno e de um desenvolvimento pleno parte da brincadeira, parte do brincar. Mas só parte? Não, ele é o caminho, ele é o início, o meio, nunca terá o fim. Eu digo isso porque nunca terá o fim no processo educativo. Porque é a partir desse brincar que as reflexões vão surgindo, que o corpo ele vai sendo desaprisionado de ações que negam, né? De ações que às vezes a gente nega, que a criança nega em ser, nega em ter, nega até mesmo, traz até mesmo para discussão situações de desigualdade social, situações de preconceito, situações que levam às questões da violência, enfim, é um brincar que faz com que muitas situações, muitos contextos sejam evidenciados nessa ação. Tá? Então, quando a gente fala da criança no sentido da ação do brincar, ela precisa, na verdade, aprender a brincar também. Né? E essa aprendizagem, esse processo, ele começa na família. A criança não nasce brincando. A criança, ela aprende a brincar. Né? Ela aprende, ela sente a necessidade, faz parte da cultura da infância, por brincar. Então, o pai, a mãe, a instituição familiar, que é a primeira, né, onde a criança vai ter aquele contato inicial, ela posso dizer assim, né, ela é a base de uma discussão
né? Ela é a base para compreender, no caso, né? Trazer para a compreensão a discussão do que é o brincar. A mãe, o pai, precisa saber que é lá, no início da vida da criança, que os recursos, no caso, as formas, os objetos, enfim, as coisas, né, que estão em volta da criança, ela vai começar a ter sentido a partir da família, do que a família traz desse brincar, né? Então, é importante, até mesmo nesse contexto da pandemia, né, dessa crise que nós estamos passando, quantas famílias, quantos pais não tinham tanto tempo para brincar com seus filhos e agora eles estão sendo, às vezes, obrigados, bota entre aspas, né, porque acaba sendo, né, uma obrigação, né, nesse contexto. Mas, enfim, são obrigados a brincar. Então, a professora Carla entrou, mas eu digo a vocês, mas eu digo assim a vocês que a qualidade educacional ela está ligada à ação do brincar. E a qualidade de uma educação familiar, ela também parte da ação do brincar, que aí entra relações de construção do ser humano, relações de construção de uma afetividade, né, com significado. Então, professora Carla. Professora Adriele, muito obrigada pelas suas colaborações aqui conosco, com as reflexões que você trouxe, especialmente com as provocações, né? Trazendo aí nessa dimensão mais da docência, né? Os desafios, né? Entender que existe espaço para o brincar espontâneo e para um brincar mais estruturado, um brincar com supervisão. Isso também precisa ser discriminado pela gente, para que a gente possa fazer um bom uso, né, desses dois momentos. Então, eu gostaria de convidá-las a retornar agora, né, para que nós possamos interagir com o nosso público. Muitas perguntas muito legais, né, que a gente vai retomando aqui, um bate-papo gostoso, né? Na verdade, é sempre bom a gente estar com pessoas com os quais a gente já tem um trabalho prévio, porque a gente se sente muito à vontade nessas colocações, né? Então, as professoras que estão aqui nesta live já interagiram conosco na Brinquedoteca Mundo Encantado, já estiveram lá, né, trabalhando diariamente em suas disciplinas, mas também tiveram a oportunidade de um momento ou outro trabalhar na formação dos nossos brinquedistas, né? Então, sempre a minha gratidão está com vocês, né? E a minha felicidade em poder estar aqui nessa noite com tantas pessoas, assim, que nesse momento pararam para pensar desse lugar do brincar, por que a gente brinca. Então, eu vou fazer uma colocação como mediadora, né? Que percebi esse lugar central do brincar nas nossas vidas, né? E um lugar que também nos causa muitas indagações, né? Um lugar que também traz muita representação. Será que é menos quem brinca mais? Né? Será que é uma pessoa que a gente não deve dar tanto crédito? Né? A gente ainda lida com essa representação. Particularmente, quando nós falamos da área, né, do brincar em específico, a gente sente muita resistência de muitos profissionais, de familiares, né, com frases como as que a gente escuta com tanta frequência. Ele só brinca, né? Ele não leva nada a sério, ele está o tempo todo brincando, né? Esse confronto com uma realidade que é a realidade do ser humano, de fato, né, precisa ser visualizado por outra ótica. O que significa isso? Nós estamos cedendo a essas pressões externas de não sermos aquilo que nós devemos ser, né? Então, muito bem colocado pelas professoras essa necessidade que nós sentimos de brincar, em especial todos os desafios que nós vamos vivenciando para dar conta de continuar brincando em todas as fases da nossa vida, não é verdade? Então, nós estamos aqui porque, de algum modo, nós nos interessamos pela temática, mas também porque nos consideramos brincantes.
né? Se não fosse, talvez não tivéssemos dado tanta importância a estar aqui. Então, eu gostaria que a gente agora passasse para as perguntas, né? Que só para dar um esquenta aqui na nossa discussão. O Jones agora vai colocar a nossa primeira indagação aqui do público, que é muito interessante, viu? Eu acho que é a professora Joyce que vai responder, tá? Professora, quais seriam esses outros benefícios? Eu vi que você falou bastante, mas vamos lá. Então, eu acho bem interessante falar os benefícios também do brincar para a pessoa adulta, né? Que como a professora Carla colocou, quando fala do brincar, será que essa pessoa que brinca, esse adulto que brinca, né? Muitas vezes ele sofre todos esses estigmas, não é levado a sério. E um dos pontos que eu coloquei é que a brincadeira ela precisa ser levada a sério, né? Precisa ser levada a sério. E quando o adulto e a criança brincam, né? Oportuniza também uma série de benefícios voltados para essa relação interpessoal. Certo? O adulto, ao brincar, isso é a possibilidade de diminuir o estresse, diminuir toda essa sobrecarga diária, certo? Estreitar as relações emocionais e afetivas entre criança e adulto, entre famílias, enfim. Isso também é muito pontuado como algo positivo nessa questão do brincar, nessa interação do brincar, um benefício. E trazer também a brincadeira como também atividades manuais, né, que o adulto também pode desenvolver, também pode executar, jogos, atividades esportivas, né, atividades psicomotoras, o que proporciona prazer e que estimula o corpo e a mente. Isso também é visto, né, e pode ser lidado como um momento de prazer e, por que não, uma brincadeira. A gente precisa tirar esse estigma realmente que a brincadeira ela não é levada a sério, é algo que não é levado a sério. E a gente pode pontuar aqui os benefícios e a carga tão importante, né, de um direito que precisa ser preservado e levado a sério. Então, pontuo como esses aspectos. Gosto de trazer realmente a brincadeira voltada realmente para esse alívio do estresse do adulto, né, oportunizar até acesso aos seus hobbies, fazer o que gosta, fazer o que lhe dá prazer, como atividades manuais, como eu falei, e acesso também a atividades esportivas, né, o que estimule realmente o seu corpo e a sua mente. Perfeito. E a próxima, né? Uma pergunta também que a professora Joyce vai responder, porque é direcionada aí para a área dela. Isso. Então, gente, eu até coloquei na live, assim, que os pais, né, chegavam até mim, doutora, mas ele só fala que ele tá brincando. Quando eu pergunto como foi a sessão, ele disse que só estava brincando. Ele só tá brincando. E aí, como eu falei, a oportunidade que eu posso realmente de esclarecer como que a criança ela se expressa através do brincar. O que ela não consegue falar através de palavras, o que ela, na idade que ela tem, não consegue elaborar as suas emoções e os seus sentimentos através do falar, que muitas vezes até os adultos não conseguem, muitas vezes, né, expressar o que sente através do falar, a criança ela consegue expressar através da brincadeira. Por isso que o brincar, nesse contexto terapêutico, ele é tão importante. Nós realmente dispomos de uma série de brinquedos, uma série de brincadeiras, e de todos os tipos, e cada um desses brinquedos é que ali ela vai poder expressar a sua agressividade, ali ela vai poder expressar a sua sensibilidade, os seus anseios, os seus medos, as suas inseguranças. Então, assim, no processo terapêutico, o que a criança ela não consegue expressar falando e elaborando dessa forma, ela vai demonstrar em algum momento, a partir do momento que ela estiver brincando, né? Em algum momento ela vai poder externalizar isso. E o profissional, o terapeuta, ele trabalha atento a essas expressões, certo? Então, assim, se ele está interagindo com aquela criança, ele não está ali, né, totalmente desconectado de todo um processo de interpretação, de análise por trás desse brincar, certo? Então, dentro da perspectiva terapêutica, a gente explica dessa forma, né? O que a criança ela não consegue realmente elaborar e expressar falando, ela em algum momento expressa através do brincar. Perfeito. Mais perguntas aí, viu? Jantes, por favor. E essa pergunta vai para a professora Adriele. Vamos lá, professora. Você falou de muitos desafios, né, na sua fala, né? Então, que tal a gente pontuar
mais alguns dos desafios que a gente identifica por essa vivência do brincar livre e espontâneo. Bom, o brincar, ele já, por ser essa ação, por ser uma ação que, às vezes, pode ser confundida, posso dizer assim, com um fazer por prazer somente, faz com que, às vezes, dentro do ambiente escolar, por exemplo, se torne desafiador essa compreensão de que a criança está se desenvolvendo a partir do momento que brinca. E que as brincadeiras que são realizadas, elas, dependendo se for uma brincadeira dirigida, ela é intencional. E se ela é intencional, ela tem um objetivo. Se tem um objetivo, ele, a criança, vai dar, ele ou ela vão dar respostas. Respostas que você traçou dentro do seu planejamento. E isso quando a brincadeira é dirigida. E é desafiador, sim, porque o pai, quando entra na sala de aula, ou então a coordenadora, uma diretora, quando entra na sala de aula e vê o professor altamente livre, brincando, porque realmente eu sofri muito isso na minha vida, né? Então, livre, brincando, sorrindo, eu também gosto de sorrir bem alto. Então, os meninos e as meninas vibravam com isso. E nesse movimento dessa vibração, eu via as coisas acontecendo. Eu via uma menina que era mais retraída, olhava a outra que tinha dificuldade de se movimentar, tinha uma dificuldade na motricidade, no desenvolvimento da motricidade grossa. Aí eu vi grossa, fina, a gente vê muitos movimentos acontecendo. Né? E a direção, a coordenação não compreende, diz que é balbúrdia, baderna, diz que é confusão, diz que está tendo uma briga. Vou lá na sala da professora Adriana, está tendo uma briga lá, sabe? Então, falta a compreensão do brincar na escola toda, na direção, na gestão. Porque nos documentos, a gente verifica nos documentos, no currículo, traz o brincar como a interação e o brincar como eixos estruturantes. Mas não explicam que a maneira do brincar, ela parte também da autonomia do professor. O professor vê as necessidades desse brincar, no caso, quando é dirigido, vê as necessidades desse brincar e organizar esse brincar para atender a criança. O maior desafio que eu vejo é as coisas serem feitas para todo o contexto, menos para a criança. Então, esse aí é o que... Me senti super contemplada na sua fala, né? Porque isso também é que outros profissionais que de repente têm essa postura de olhar para o que é melhor para a criança também sofrem, né? O psicólogo também sofre isso. Né? Ele é inquirido pelos pais porque a criança está só brincando, né? Sem saber o que é que significa aquele brincando. Né? E assim a gente vai verificando que é uma incompreensão também da sociedade. Né? A gente ainda olha para esse brincar com muitos adjetivos que não caracterizam o fato. Né? Então, temos uma grande responsabilidade, todos que estamos aqui, para pensar essa questão, né? De fato, como é que a gente está defendendo isso no nosso dia a dia, né? E agora a gente vai ter uma perguntinha que eu acho que vai ser para as duas. Vamos lá. Até eu fico com vontade de responder, porque essa é boa. Vamos lá. Vocês decidem aí quem vai responder. Quer responder agora, André? Quer que você comece? Eu? Então, gente, as mídias, né? As mídias, tanto celular, computador, isso faz parte do nosso contexto atual, certo? Não há como fugir, de fato, a esse contexto que nós vivemos atualmente. Inevitavelmente, a criança, ela vai, né? Se isso está ao alcance dela cada vez mais, é inevitável que ela vai procurar por isso.
certo? Mas o importante nesse processo é a administração do tempo, e que possam ser ofertados outros tipos de brinquedos e outros tipos de atividades lúdicas também para essa criança, que ela realmente não passe a maior parte do tempo voltada nisso. Eu não considero que isso é culpa da criança. Quem é que permite o fato dessa criança passar a maior parte do tempo do celular, certo? Estamos cada vez mais, os adultos cada vez mais sobrecarregados com uma série de atividades, e essas crianças, elas precisam de atenção. Muitas vezes, para que a gente possa realmente disponibilizar tempo para a criança, a gente precisa, né, estar disponível. Então, a partir do momento que o celular ocupa esse espaço, nós não precisamos ter tanto tempo para a criança. Vamos distrair aqui a criança com o celular. Então, a gente precisa também refletir nesse espaço. Não é só a culpa não é só da criança que está passando mais tempo do celular, mas quem que permite ela passar tanto tempo? E o nosso tempo? E como nós responsáveis, professores, enfim, estamos disponibilizando, né, esse tempo também para a criança? Quais são as outras atividades ofertadas para ela que de fato, sim, pode ser muito mais estimulantes, né, do que o celular, do que está no celular. Então, a minha reflexão, ela fica nesse sentido, certo? Eu não acho que é só a criança que está cada vez mais voltada para o celular, mas ele se permite cada vez mais que as crianças passem mais tempo no celular, e outras atividades e outros elementos são cada vez menos ofertados para ela. Sabemos que estamos passando por um momento muito peculiar, em que estamos, a maior parte do tempo, em casa, mas em casa também outras atividades podem ser desenvolvidas. E nós, como adultos, precisamos administrar também o nosso tempo, e não usar o celular como um recurso, um artifício, né, para realmente pontuar e acalmar a criança, ocupar ali o tempo da criança enquanto a gente está fazendo alguma outra atividade, né? Então, a gente precisa também fica mais com uma perspectiva reflexiva, né? É isso. Professora, eu acho que a gente pode responder a pergunta da professora Marilde, porque ela vai convergindo com a pergunta da colega, né? Então, professora Adriele, ajude a gente a compreender aí essa questão. Que complexo, mas vamos lá. Estamos em um movimento de gerações diferentes. Isso é fato. Então, a gente tem que compreender o que nossa criança está tendo como necessidade hoje. As culturas, né? Porque existem infâncias e infâncias. Né? Existem as várias infâncias e culturas infantis dentro de um processo de construção da modernidade, da mídia, né? Do consumo, do neoliberalismo, do capitalismo selvagem e excessivo. Né? Então, todo esse movimento sociológico envolve a criança, envolve as famílias. Não tem como fugir de uma ideia midiática que todos os dias eles estão lá vendo iPhone 13, 15, 28, tablet não sei o que, dos mais modernos, robô que fala, que gira, que canta, que pisca, que tem olhos de várias cores. Então, assim, não tem como fugir desse processo. Mas é como a professora Kramer fala, né? Coloca sempre nos textos dela. A criança precisa saber brincar. E quem ensina a criança a brincar? O adulto. Uma outra criança pode também ensinar. Um outro jovem pode ensinar. Né? Os seres podem ensinar outros seres a brincar de outras formas, trazer outras realidades, outros movimentos de brincar. Não, logicamente, que não é retirar esse movimento midiático, não, porque vai estar constantemente na vida dele, no movimento, nas nossas vidas enquanto educadores, né, enquanto pai, enquanto mãe. Esses meios tecnológicos chegaram, ficaram e a gente tem que saber conviver com eles. Agora, detalhe, não é ser escravo deles. E não tornar a criança escrava desses recursos. Porque a escravidão tecnológica infantil, ela traz consequências e doenças mentais muito fortes. Né? Acho que as meninas... Bem colocado. Bem colocado. Excessivo da escravidão mental, né?
dessa dependência visual também, que vai fazendo com que a criança vá perdendo também a visibilidade, né, de ver outros caminhos, só ver aquele caminho midiático da tela. Então, eu vejo que a criança precisa saber brincar, precisa ser ensinada. Tá? Então, nós, pais, professores, educadores, enfim, seres sociais, precisamos ensinar diversas brincadeiras, trazer outras brincadeiras, recordar brincadeiras, resgatar as nossas infâncias, as nossas memórias infantis, resgatar os processos dos nossos antepassados, das nossas criações, né? De outras culturas que precisam estar presentes nessa cultura infantil, que é a cultura da modernidade e do consumismo. Né? Bom, há pouco, James, volta a pergunta que você colocou aí rapidinho. Meninas, vamos lá. Vocês acham que pode trazer problema essa questão que a Marielle está comentando aqui com a gente? Pessoas que foram impedidas de brincar quando eram crianças e quando na adolescência ou juventude se tornaram muito brincalhonas, né? E a ponto de, teoricamente, não levar a vida a sério. Se isso pode ser uma consequência, né, aí, desse seu cerceamento na infância. Vamos responder rapidinho. Pode responder só uma também. Então, a brincadeira, como eu mencionei, né, o brincar, ele é tido como um direito, né? E, assim, as consequências ao longo da vida, por qualquer que seja, o trabalho infantil, né, em que realmente dificulta essa infância plena, claro que as consequências, elas serão enormes. Né? Então, assim, prever qual será a repercussão na personalidade dessa pessoa né, isso é um pouco complexo. A gente precisa realmente fazer um acompanhamento para observar. Mas, de fato, os déficits, né, por conta realmente dessa inibição, e como a professora falou, desse cerceamento de um direito tão vital, sabemos que as sequelas serão, né, imensas, em aspectos cognitivos, em aspectos sociais. Talvez a partir do momento em que a criança brinca, ela vai estar desenvolvendo uma relação social muito mais adequada, respeitando regras, né, respeitando os seus limites. Então, se isso realmente não foi plenamente desenvolvido na infância, podemos realmente visualizar que, ao longo do seu desenvolvimento, haverão, sim, consequências nesse sentido. Próxima pergunta, James, rapidinho. Pergunta interessante. A gente tentou, né, atender a essa questão da brincadeira inclusiva nessa semana do Brincando Dentro de Casa, inclusive, né? Então, a pergunta da professora Marilde, que está direcionada à professora Joyce, também vai estar direcionada à professora Adriele. Eu acho que é tão complexa quanto, né? Então, que a gente possa tecer aí algumas considerações. O brincar é para todos, né? A gente não pode realmente limitar que ao fato que ela deve ser executada, todos têm direito, devem ter acesso a elas. Cabe realmente aos profissionais lançarem mão de estudos, né, e buscar realmente fazer com que todos possam, todos alunos, todos educandos, né, possam ter acesso a qualquer tipo de brincadeira. Então, cada vez mais essas pessoas, as crianças, enfim, elas precisam ser incluídas nesse processo, né? Independente de qual seja a sua necessidade, né? Qual necessidade que precisa ser desenvolvida dentro desse processo de brincar. Então, assim, essa responsabilidade, ela vai realmente para esses profissionais que estão com essas crianças, né? No estudo, no aperfeiçoamento constante, porque assim como nós desenvolvemos técnicas didáticas para realmente tornar, de fato, o ensino e a aprendizagem mais acessível, mais inclusivo, as brincadeiras, elas também precisam ser visualizadas dessa forma. Então, precisamos, de fato, aprender Libras, né, aprender realmente e ofertar brinquedos que possam ser acessíveis também para pessoas que têm deficiências visuais, né, e se adequar a qual é o tipo de brincar diante das especificidades que essas crianças apresentam, certo? Brielle, você também com certeza tem muita a colocar nesse sentido.
Sim, Joyce. Primeiro a gente tem que compreender o que é inclusão. A palavra inclusão, ela dá a ideia de muitos atravessamentos, né? Traz muitos atravessamentos no processo educativo. Por exemplo, uma brincadeira, ela pode incluir ou excluir, dependendo de como ela é organizada e de como ela é compreendida no processo educativo. Então, a inclusão, ela parte de movimentos de como o professor, por exemplo, no âmbito educacional, de como o professor ele compreende a sala, ele analisa o que os alunos trazem como conceitos básicos, né, daquilo que ele está querendo propor, para a partir desse movimento ele realizar ações que possam incluir e não fazer com que aquele que não compreenda uma regra ou não consiga realizar uma ação, ele fique fora do processo. Porque a partir do momento que a brincadeira ela precisa incluir, ela também precisa fazer com que os alunos compreendam o que é o processo de inclusão também. Eles também incluem e excluem os outros no processo do brincar. Tá? E então eles também precisam compreender o que é incluir, o que é essa concepção de relação de valores ligadas à competitividade, que exclui muitos alunos, exclui muitas crianças, ligada ao processo de grupinhos, que é o que mais existe no ambiente escolar, né? Ligado ao processo de grupinhos, de tribos, como chamam, né? De tribos, de separatistas, ideias separatistas, de organização que eles mesmos realizam. Então, o processo de inclusão, ele parte na ação do brincar para, primeiramente, a brincadeira ela propõe a inclusão quando ela é inclusiva, sim. Quando o professor ele faz uma proposta inclusiva na sala de aula, né? Incluindo aquele que não consegue, às vezes, que tem limitações, por exemplo, limitações motoras, limitações visuais, auditivas, enfim. Várias, ou então cognitivas, às vezes da não compreensão de uma sílaba, de uma letra, de uma fórmula, de uma contagem matemática, enfim, de um jogo matemático, que leva ao brincar. Então, o professor tem que compreender para não fazer a brincadeira como uma espécie de humilhação, né? Com desprezo pelos alunos. Tem que saber muito bem como utilizar a brincadeira de maneira dirigida para não excluir realmente, porque às vezes pode cair sim na tendência da exclusão. E isso fica muito difícil, às vezes, depois recuperar esse aluno para brincar novamente, né? Com essa brincadeira dirigida, com essa brincadeira mais ligada às propostas educacionais, né? E na brincadeira livre, a inclusão ela precisa ser compreendida como um caminho de construção de valores, né? Incluir o que é o diferente, o que é o essencial, ou incluir o que é diferente, não somente o que é o essencial para você, né? Fazer essas diferenciações. Como ampliação, né, professora, dessas relações, né, da convivência, né, do respeito ao outro. Então, com certeza, essa pergunta dava uma outra live, hein? Dá. Então, brincadeiras à parte, eu gostaria de novamente agradecê-las e pedir que vocês fizessem suas considerações. Nós estamos muito felizes. Eu observei aqui rapidamente o chat, porque eu não dou conta de ver tanta coisa, e vejo que o nosso público nos acompanhou com afinco, perguntou, interagiu, e é isso que a gente queria. Era esse o nosso objetivo com essa live de hoje, né? Que minimamente a gente pudesse sair daqui com perguntas, que não necessariamente precisavam ser todas respondidas, né? Mas que a gente começasse a se questionar mais desse nosso lugar, como que nós temos vivido essa cultura brincante, se a gente ainda permite, né, o que realmente é essencial nessa cultura brincante. Então,
Poxa vida, gente, vocês nem sabem, assim, a maravilha que é num espaço tão curto de tempo, né, como o colega já está comentando aí, a gente ter reunido tanta coisa importante sobre essa temática que é extremamente complexa. Quem minimiza essa temática realmente não sabe do que está falando, né? Então, de fato, nós só temos a agradecê-las e a convidá-las para outros momentos. Então, gostaria que vocês fizessem o tchau-tchau de vocês. Eu agradeço a todos, né? Agradeço a todos os presentes aqui que nos acompanharam, certo? Parabenizo mais uma vez, né, o empenho de todos os alunos, das professoras, né, que fizeram esse evento acontecer. Foi um prazer poder compartilhar desse momento com a professora Adriele, né, e que realmente nossas falas nos complementaram com áreas que se casam tanto, né, que precisam tanto uma da outra. Então, só parabenizo, torço muito para que a Brinquedoteca Mundo Encantado seja destaque cada vez mais em âmbito nacional, inclusive. Sei que a professora Carla é muito engajada e todos os alunos também que fazem parte dela trabalham nesse sentido, né? Como eu falei, tive o prazer de poder desenvolver uma série de atividades e guardo esse espaço com muito carinho. Ai, gente, muitas emoções. Eu também vivi a brinquedoteca, né? Brinquedoteca Mundo Encantado, vivi muito esse espaço, participei de muitos movimentos, então, sim, eu só tenho que ficar muito feliz, realmente, pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite, não tive como dizer não, né, a professora Carla, nem a brinquedoteca, então eu só realmente afirmo aqui as minhas considerações, dizendo que eu que aprendi nessa noite, tá? Com a professora Joyce, né? Com os questionamentos que vocês trouxeram, com os comentários que foram colocados. Então, realmente, eu só espero que os estudantes, os professores, os pais pensem bem na ação do brincar e não se cansem em pesquisar sobre o brincar, porque são múltiplos os contextos que precisam ser colocados essa ação, né? São múltiplos os contextos e precisa de múltiplos olhares aí, tá? Para trazer outras reflexões no âmbito acadêmico, no âmbito social, familiar, né? Então, brincar é essencial. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito importante, meninas. Essa transmissão ocorreu graças a uma parceria que a gente tem com o nosso aluno do curso de Pedagogia, o James, né, com o seu canal, Conceitos Pedagogia. Então, nossa, foi muito bacana, ele nos assessorou, né, Joyce e Driele, e a gente foi aprendendo também um pouco mais sobre esse mundo tecnológico que invadiu as nossas casas, que invadiu as nossas vidas e que a gente tem que dar conta. Então, por isso é que também a gente pensou muito numa live curtinha que respeitasse aí também, né, a nossa saúde mental. Então, meu agradecimento ao James, né, o pedido que, se vocês puderem, entrem lá, vejam o conteúdo que ele coloca, né, e também lembrá-los, nós colocamos o link de frequência. Gostaríamos que vocês, por favor, preenchessem com todos os dados necessários, o seu nome completo corretamente e o seu e-mail, porque assim o certificado vai chegar até você a partir da próxima semana, logo que o Conselho Regional de Psicologia começar as atividades. Então, qualquer dúvida, também pode procurar a gente da Brinquedoteca. A gente vai estar à disposição para dar qualquer informação, tá? Mais uma vez, uma boa noite, bom descanso. Amanhã ainda tem Brincando Dentro de Casa, viu? Convido as professoras para seguir o nosso canal e assistir as aventuras que ainda virão nesse evento, tá bom? Então, uma boa noite, fiquem com toda a segurança possível, que nós possamos realmente seguir brincando. Tchau, tchau, gente.